toda essa situação. O pastor Paulo orou pela nação, pelo país, e entrevistas, juiz entrevistando aí tantas pessoas, acusações, manifestações na rua, grupos que vão surgindo, e ano que vem, ano de eleições, aí já tem candidato com camisa pronta para poder concorrer às eleições, aí grupos a favor do ex-presidente Lula, grupos contra, e disputas na rua. É só você entrar em qualquer página de rede social, e aí você vê muita coisa. E aí, se você opinar alguma coisa a favor ou contra, aí chovem críticas ou elogios. É uma guerra não declarada, ou declarada, não sei. Grupos, há uma identidade. Eu me identifico com essa ideia, eu me identifico com aquela outra, aquele outro grupo. E a despeito de quem você se simpatiza, identifica, é nítido que há uma divisão, pessoas aí opostas, uns discordam, uns apoiam de tudo o que está acontecendo. Talvez você perceba que nós pertencemos a um grupo, mas a um grupo de cristãos, crentes em Cristo Jesus. E a sociedade também é dividida em grupos. Na escola, na faculdade, existem grupos. Dentro de uma própria igreja, às vezes, existem grupos. E grupos existem para... Por que acontece essa divisão? Por causa de uma identidade, que faz com que pessoas, da mesma forma que pensam, elas se unem umas às outras. Então, se você unir a um grupo de sindicalistas, você conquistará uma identidade. Se você se unir a um time de futebol, você vai criar uma identidade com aquele time, com um grupo de esportistas, há uma identidade. Se você, por exemplo, começar a frequentar muito uma biblioteca, começar a ler livros, você também terá uma identidade. E começará talvez a ter pessoas que gostam de você. Eu lembro que tempos atrás, quando o Berg tinha uma saúde melhor, ele gostava muito de andar de bike. E criou-se um grupo com essa mesma identidade. Pessoas que têm prazer nesse tipo de esporte, atividade. E assim, não estamos falando disso ser certo ou errado, não é essa a questão. É que ela existe, acontecem as identidades. Os grupos vão sendo formados a partir do mesmo modo de pensar que as pessoas têm em determinado assunto. Mas igreja, e perante Jesus, como nós nos identificamos? Aí você pode falar, não, pastor, perante Jesus há um grupo só. E as pessoas podem pensar apenas de uma forma acerca de Jesus. Não. A gente vê hoje em discussões nas redes sociais, também pessoas brigando através da fé e da forma de pensar, e entram em discussões, e como? Acerca da pessoa de Cristo. E olha, isso não é novidade, biblicamente falando, porque se você abrir, eu peço que você abra em Mateus 26, dos versos 57 a 68, vai nos ajudar um pouco a ver isso nesse contexto aqui que nós temos. Quando Jesus está sendo julgado para ser crucificado, ser preso, ser crucificado. Nesses versículos, eu identifiquei pelo menos 4 grupos de pessoas aí que têm uma visão diferente acerca do próprio Jesus. E nessa noite, eu desafiaria você a tão somente pensar, agora já de início, quem é Jesus para mim de verdade? É um homem bom? Historicamente eu conheço ele apenas por informação? Cristo é algo que move a minha fé, que faz eu ser diferente, a razão de eu viver? É ele que me motiva a não agir da forma da carne, quando eu tenho um desejo de fazer algo assim, prazeroso, é Cristo que me sustenta, é Ele que fala, não faça, não é assim, ou apenas eu conheço por informação, um Jesus de domingo, onde me traz a identidade apenas de vir à igreja, de pôr uma roupa diferente. Eu e você podemos estar aqui nessa noite preso a essas formas de pensar acerca de Cristo, não como aquele que liberta, aquele que nos dá uma nova vida, mas apenas que me atrai quando eu gosto e quando não quero, eu deixo bem longe. Mateus 26, de 57
a 68. Peço que você acompanhe com os olhos a leitura da palavra do Senhor. E aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os líderes religiosos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entretanto, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim compareceram duas e disseram: ele afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como tu disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, ou com todo o poder, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu digno de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. E os outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos quem foi que te bateu. Obviamente que há uma ironia aqui envolvida nessa última frase. Há uma ironia. Igreja, eu acho que nós podemos identificar 4 grupos à volta de Jesus nessa situação desses versículos. Versículo 57, vamos ver o primeiro grupo? E aqueles que prenderam Jesus. Primeiro grupo, os que prenderam Jesus. O que acontece com estes? Eles receberam uma ordem superior, eram subordinados, e assim cumpriram. Eles não estavam interessados se estavam agindo humanamente ou não, se havia razão óbvia para prender Jesus. Eram cumpridores daquela ordem. Não estavam preocupados em refletir: mas será que devemos fazer isso? Será que devemos agir dessa forma? Vou prender um homem inocente, não há acusação clara sobre ele. Mas eles foram e cumpriram as ordens e prenderam Jesus. Eu creio, igreja, que nós podemos olhar para esse versículo 57 e talvez aplicar algo para nós. O perigo de tomar decisões sem reflexão. É a capacidade de ser guiado apenas por uma ordem. Uma ordem que pode ser de amigos ou de mim mesmo. E eu permitir que coisas, por exemplo, grosseiramente erradas venham a acontecer a ponto de eu me acostumar e achar que não há problema nenhum. Alguém pode abrir, por favor, em 1 Timóteo 4:2? É um versículo interessante lá que tem a ver, o verbo encontrado lá tem a ver com o que nós estamos estudando aqui na passagem de Mateus. 1 Timóteo 4:2. Só guarde um momentinho, você que encontrou, que os outros encontrem também o que a palavra de Deus diz aqui. 1 Timóteo 4:2. Quem encontrou, por favor, por livre e espontânea vontade e desprendimento de coração, leia o versículo. Pastor Paulo lê na versão Shed, cauterizada consciência. A minha tem diferente. Como está na sua Bíblia, sobre a consciência? Uma outra palavrinha que ajuda muito aí. Insensível. Muito bem. Quem mais tem insensível? Vocês têm insensível? Cauterizada, insensível. É interessante que é uma tradução, ou a tradução literal é marcada a ferro quente. Marcada a ferro quente. Esse também é o mesmo verbo, a expressão encontrada em João 15:6. Não precisam abrir. Quando Jesus fala da importância do crente permanecer nele. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E apanham, lançam no fogo e queimam. A ideia é de fim. É uma ideia de não ser mais útil.
A mente já está tão insensível, cauterizada, que ela não consegue mais ser trabalhada. Igreja, vamos ser sinceros, o nosso eu muitas vezes pode prender Jesus. O nosso eu pode prender Jesus. No sentido de não querer que Ele me ensine mais, ou os ensinamentos, quando alguém lê a palavra do Senhor, não, isso não é para mim. A gente usa aquela expressão que eu aprendi, né? Parece água em costa de pato. Não absorve. Você joga em cima, ela escorre. A palavra, às vezes, pode acontecer isso conosco. Ela vem em cima da gente e nós não absorvemos, nós não entendemos. Não entendemos. Mente cauterizada. Então, quando nós lemos na palavra que esse grupo prendeu Jesus, é o primeiro grupo que aparece. Não refletiram, receberam uma ordem, foram sendo nós estamos cumprindo ordens, e foram assim e fizeram. No versículo 58 aparece, lá de Mateus 26, a figura de Pedro. Falamos sobre ele semana passada, não é? Pedro. O que diz aqui? Pedro seguiu, nós estamos entrando agora no segundo grupo. De longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando, sentou-se com os guardas, para ver como tudo terminaria. Essa frase que nós lemos aqui, que Pedro seguia de longe, já é bem conhecida, não é? Essa é uma coisa que marca, além de ter negado Jesus 3 vezes, outra questão que nós lembramos é que ele seguia Jesus. Ele tem muitos acontecimentos com Pedro no Novo Testamento, aqui nas histórias. Mas esse é um deles que fica marcado em nossa mente. Mas há um detalhe aqui, igreja. Além de seguir Jesus de longe, ele sentou-se com os guardas. Alguns, pelo menos, parece que fugiram, foram se esconder. Ele tanto queria não mostrar que era um que estava com Jesus, que ele sentou do lado dos guardas e falou: estou com vocês aqui. Trouxe essa identidade para ele. Eu não sei, em alguma Bíblia aparece a palavra serventuário, né? Criados, guardas. E aqui diz, para ver como tudo terminaria, para ver o fim. De camarote, olhando, apreciando. Igreja, o que nós enxergamos aqui, que Pedro queria ver tudo o que estava acontecendo, ele queria estar por dentro. Aliás, lembra daquele episódio da ressurreição? Que foi João que ganhou a corrida até o túmulo, mas foi Pedro que chegou depois e entrou, certo? Lembra desse fato? Então ele era bem corajoso nesse aspecto. E para não dar a entender, ele sentou junto com os guardas, falando: sou um de vocês, e não dele. Mas por quê? Porque lá, afinal de contas, ele queria ver o que vai acontecer. Mas ele não queria se envolver, ele não queria se comprometer. Então era mais fácil, era mais cômodo, entre os guardas, os criados, ficar junto, como diz a palavra aqui, tem esse cuidado, para ver o fim, como tudo terminaria. Comprometimento não, mas eu quero ficar vendo o que vai acontecer. Pedro segue Jesus de longe. Pedro entra na casa do sumo sacerdote. Pedro se assenta. Enquanto Pedro está sentado, o que será que ele pensa? Ou está aqui junto com os... É o pátio do sumo sacerdote, diz o verso 58. O que ele está pensando? Será que Pedro lembra-se da última ceia, há pouco tempo atrás, que ele estava participando com Jesus na Páscoa, lembra? Será que Pedro lembra-se que ele mesmo disse há pouco tempo atrás: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Está lá em Mateus essa expressão, Mateus 16. Será que Pedro estava se lembrando de que Jesus estendeu a mão para ele quando ele estava caminhando sobre as águas, ele afundou e o Senhor o toma pela mão? Quantos acontecimentos extraordinários acontecem envolvendo a vida de Pedro, e ele se encontra agora sentado junto com os guardas e não junto com Cristo. Igreja, é triste, mas às vezes pode acontecer isso conosco. O Senhor nos abençoa, nos guarda, mas em pouco tempo, por qualquer outra circunstância, deixamos o Senhor de lado.
O Pedro vivenciou isso nessa situação. Nós temos um Pedro aqui, eu enxergo nesse versículo 58, um Pedro talvez duvidoso. Será que tudo que eu passei é tudo verdade? Igreja, nós corremos um risco, há um segundo grupo aqui. Nossas dúvidas podem prender Jesus. Nossas dúvidas. Eu não sei como está o seu coração em relação à fé cristã, mas as dúvidas têm atrapalhado muita gente a tomar decisões mais sérias por Cristo. Dúvidas. Se cercam de questões às quais nem sempre há resposta, questões complicadas. Dúvidas. As dúvidas impedem o crescimento. Aliás, a dúvida vem lá desde o jardim, do episódio de Adão e Eva. O Senhor deixou conceitos bem claros para ambos. Aí aparece a serpente colocando dúvida na mente do homem, da mulher. É verdade, vocês não vão morrer, não, podem comer do fruto, sereis como Deus. Quando as dúvidas surgem, começam a vir destruições, problemas. Igreja, não temos tempo nessa noite, mas o Salmo 73 nos convida a deixarmos as nossas dúvidas com o antídoto da palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor tira as nossas dúvidas. A palavra é o crivo. A palavra é o crivo. Pedro está sentado na casa, no ambiente do sumo sacerdote, em meio aos guardas, e ele com a sua mente prendendo Jesus, prendendo Cristo. Os versos 59 e 60, vamos para o terceiro grupo que nós temos aqui. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim encontraram duas. O que nós temos aí? Qual que é o grupo que se apresenta? Os líderes políticos, religiosos, os que faziam parte do sinédrio. E é interessante esse comportamento deles, né? Estavam procurando alguém para fazer um falso testemunho contra Jesus. Dá para vislumbrar essa situação? Eles andando, procurando alguém. Viu, você não tem algo contra Jesus? Eu não tenho. Mas inventa, Diego. Inventa. As pessoas acham, Mateus, você encontra alguém para falar mal de Jesus. Precisamos. E a Bíblia diz que encontraram duas pessoas dispostas a isso. Quem é esse grupo? É o grupo que tem a necessidade de achar alguém que pensa como eu para ganhar força. Eu preciso ganhar força na minha opinião. Então eu costumo encontrar pessoas que pensam da mesma forma. É o que nós vemos agora nessa Operação Lava Jato. Grupos aparecendo com nomes diferentes, onde o que os unem são uma identidade. Muito próximo disso. Aqui por uma razão política, aqui uma questão dentro do plano soberano de Deus, uma questão religiosa, espiritual, enfim. Mas era preciso achar alguém que pensa como eu para que possa ganhar força. É tão inseguro no modo que age. É interessante essa raiz, né? Há uma insegurança nítida aqui. Não há o que falar do Senhor. Isso traz insegurança. Então é preciso que alguém invente uma história e que outros concordem com ele. Igreja, você pode pensar, nossa, eu jamais faria parte desse grupo. Senhor Jesus, mas nunca. Igreja, nós podemos, talvez, às vezes, pertencer a esse grupo. De uma outra forma, pessoas que procuram justificar os seus erros a qualquer custo. Eu tenho que encontrar um motivo para endossar, para justificar o meu pecado. Não, o problema não sou eu, é o outro. Há uma facilidade, é uma válvula de escape, é uma facilidade intensa de justificar o meu ato pecaminoso olhando para o próximo, a qualquer custo. Há tanto ódio, há tanta amargura,
que qualquer situação é motivo para alguma acusação. E igreja, uma das características mais nítidas da imaturidade é essa capacidade de semear discórdia, de semear briga, através de acusações. Então eu procuro pessoas que pensam da mesma forma como eu, para que a minha briga, o meu argumento, a minha amargura seja justificada e ganhe força com isso. Qual que é o resultado disso, hein? Verso 67. Cuspiram no rosto, deram socos, deram tapas. Verso 68. O resultado está aqui. Igreja, nossas fofocas, nossas acusações, nosso comentário, nosso ódio, tudo isso pode prender Jesus? Pode. Nós não estamos colaborando com o reino quando nos reunimos aqui para inventar história, ou mesmo que sejam verdades, mas tirar o foco falando acerca da vida dos outros. Creia nisso. Estamos prendendo Jesus na ação que Ele quer para a nossa vida. Estamos fechando o nosso coração. Eu já disse e volto a dizer, a igreja deve ser o melhor lugar para a gente estar uns com os outros. Eu já tenho mencionado isso, mas quando Paulo e Silas saem da prisão, a primeira coisa que eles procuram é a igreja. É a vontade de estar com os irmãos. O ambiente. Nós aprendemos semana passada e na outra, o desejo de Paulo para a igreja é que haja paz e alegria através da ação do Espírito. E o que nós encontramos aqui é um grupo que procura um álibi, procura argumentos para poder prender Jesus. E eu creio que muitas vezes com o nosso comportamento, eu e você podemos também prender Jesus das ações que Ele quer para a gente. Então nos fechamos em cima dos nossos pensamentos e sentimentos que não são aprovados pelo Senhor. Ele quer abençoar a nossa vida e não pode, não porque Ele não tem poder, mas porque nós nos fechamos, nós nos travamos. E por último, igreja, aparece nos versos 62, 63 e 65, quarto e último grupo de pessoas, representado pelo sumo sacerdote. Ele assume toda essa posição, né? Veja o verso 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou para Jesus: não respondes nada que essas pessoas depõem contra ti? E aí Jesus permanece calado e é o texto conforme nós já lemos. A religiosidade, não vamos nos esquecer, o sumo sacerdote é aquele que representava o povo perante o Senhor. É ele que está aqui falando. Não é um político, mas é o que representa a religiosidade. É a figura da religiosidade. Mas é interessante que nesse caso, igreja, é a religiosidade que afasta o homem da espiritualidade. Essa palavra religião que nós aprendemos, que vem do latim religare, o professor Henry Thyssen fala muito sobre isso. A religião teria a finalidade de religar o homem com Deus. Vem do religar. E lamentavelmente muitas religiões têm desligado o homem de Deus, têm afastado. E nesse caso, é tão religioso que é movido por tradições e rituais. Fechou-se os olhos para qualquer espiritualidade, chega a usar o nome de Deus, mas não conhece Deus na intimidade. Tão perto, ou tentando se aproximar, mas tão distante ao mesmo tempo. Uma lição que nós temos, igreja, para nós aqui nessa noite. Aqui nós vemos uma autoridade, no caso chamado sumo sacerdote, que se mede por posição. Uma autoridade que se mede por uma roupa, por uma indumentária, por história, por tradição. Então é um sistema que engessa, ele bloqueia, impede a verdadeira espiritualidade. E o mais importante era o quê? Ouvir o povo, manter o seu emprego, seguir as leis. Era mais importante ter um nome, ter uma posição. Valores extremamente terrenos e que pertencem à ideia dos homens. Então, ele está zelando por isso. Não há nada de espiritual, apenas tradições e religiosidade falam mais alto.
A pergunta para nós nessa noite, igreja, para mim e para você. O que tem mais valor para mim? A estrutura ou as pessoas que estão nessa estrutura? É algo para a gente pensar. São as paredes, os tijolos, as pessoas que compõem, que estão dentro. O que vale mais para mim? São as atividades ou as pessoas das atividades? O que vale mais para mim? Os hinos que eu canto são belíssimos, os cânticos? Ou as pessoas que cantam comigo? E às vezes nós podemos estar tão cegos espiritualmente que não conseguimos ver mais Jesus à nossa frente. Sim. Ou igrejas que prometem curas, aquelas coisas todas, completamente cegas ao que Cristo quer, apenas o que eu preciso, motivadas pelo que eu vou ganhar do Senhor, não o que eu tenho que entregar a Ele, do que eu tenho que me despojar ou deixar para poder segui-lo. Nossos valores errados podem prender Jesus. Podem prender. Tivemos aqui 4 grupos, não é? Eu acho que claramente identificados. Aqueles que prenderam Jesus, não têm capacidade de reflexão, apenas não gosto, não sei quem é, quem foi, não quero saber, eu recebo uma ordem, o meu grupo diz que eu não posso gostar de Jesus, então eu vou lá e eu prendo Jesus. Esse é um grupo. O segundo, representado por Pedro, senta-se com os guardas, aprecia tudo, não quer comprometimento, só quer ver que fim vai dar. E às vezes a gente pode vir na igreja assim, né? Não quero cantar, não quero ajudar, não quero nada. Mas eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer. E às vezes até para levar para casa algum assunto. Não, esse é o grupo de Pedro, que está sentado junto. E nós temos aí o terceiro grupo, dos líderes políticos, que nós já vimos, que precisa achar alguém que concorde com o meu modo errado de pensar, para que eu ache que eu tenha certeza, eu seja verdadeiro. Eu preciso encontrar alguém que pense como eu, mesmo que errado, não quero reconhecer isso, mas assim eu vou. Você não acha que eu estou certo? Sabe aquela frase? Você não concorda comigo? Eu tenho certeza que eles faziam isso. Vem cá, você não concorda que nós temos que derrubar Jesus? Mas como? Inventa. Inventa alguma. Esse é o terceiro grupo. E o quarto grupo que nós encontramos, representado pela pessoa do sumo sacerdote, onde a religiosidade fala mais alto do que o comprometimento com o próprio Cristo, o amando a Deus de cima de todas as coisas. Eu tenho que zelar por uma função, eu tenho que zelar por um nome, eu tenho que zelar pelo sacerdócio, eu tenho que ouvir o povo, então eu derrubo aquele que eles querem que seja derrubado. Talvez você pode olhar para esse cenário montado aqui em Mateus 26, da história e que aconteceu, e você no seu coração, nessa noite, pensar, eu acho que eu pertenço a um desses grupos. Se fosse hoje, talvez eu seria como Pedro, eu sentaria lá com os guardas só para ver o que vai acontecer. Sim, a gente pode pensar, você pode pensar que você pertence a um desses grupos, mas talvez você possa perguntar no seu coração, existe uma saída para esses 4 grupos que olhavam para Jesus de formas diferentes, mas prendendo ele? Todos os 4 grupos aqui representados estavam prendendo Jesus de alguma forma, desde os guardas, literalmente, até Pedro, que seguia de longe e não queria comprometimento, ou com a forma de pensar, ou com falsas acusações. Todos estavam, de uma certa forma, prendendo Jesus em seus modos de pensar e não permitindo que ele agisse na vida deles. Então, talvez você possa olhar para essa passagem da palavra do Senhor e se identificar com algum grupo na sua vida, na sua fé, ou na falta dela, e reconhece que você precisa sair desse grupo. Sair. Talvez você tenha que falar nessa noite, eu não quero mais um Jesus de informação, eu quero ele para a minha vida, para seu sentido, para ele que seja real. Eu quero entregar a minha vida em arrependimento perante o Senhor, para que Cristo seja real, verdadeiramente real. Eu quero sair do banco dos guardas, eu quero me aproximar de Cristo. E foi exatamente o que Pedro fez. Há uma saída? Sim. Dá uma olhada em Mateus 26, o verso 75. Um pouquinho mais para frente do que nós lemos.
Pedro lembrou-se. Se você tem hábito, grifa esse verbo lembrou-se. Isso é fundamental aqui. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente, copiosamente. Eu ainda olho para Pedro nessa situação. O Pedro que se levantou de onde estava e voltou a olhar para Jesus, como está aqui em Mateus 26, verso 75. E essa lembrança trazia de volta Jesus para ele. Do que você tem que se lembrar para que Cristo volte verdadeiramente para você? Do que você tem que se lembrar? Aqui há um olhar talvez de arrependimento, um olhar de contrição, um olhar de mudança, um olhar de compromisso. Então, Pedro solta Jesus para ele mesmo. É interessante, né? Estando preso, Pedro solta Jesus para ele mesmo. A pergunta é: você tem prendido Jesus? Talvez formação acadêmica faz isso, amizades fazem isso, a correria do dia a dia faz isso, talvez as distrações fazem isso comigo, com você. Nós estamos prendendo Jesus. Ele quer agir conosco, mas eu o prendo, pertencendo a algum desses grupos, ou até algum outro, alguma forma de pensar, até semeando discórdia no coração. A gente tem uma amargura, podemos prender o Senhor Jesus de trabalhar conosco. Talvez anos de igreja e não tomar uma decisão seja uma forma de eu prender Jesus. Me acostumei com os hinos, com os cânticos, nunca me posicionei. Creia, você pode estar aprendendo Jesus. O acostumar-se a ouvir a igreja tão somente um simpático ao Evangelho, não permitindo que ele de fato transforme a vida, apenas gostando de tudo, mas não se envolvendo. Podemos ser como Pedro, que estava sentado e falando: eu só quero apreciar para ver que fim que vai dar. Está tão bom, mas aqui, eu aqui e Jesus lá. Vamos orar nesse sentido? Você pode fechar os seus olhos, curvar sua fronte e se colocar perante o Senhor. Não coloque agora na hora de você interceder por alguém. Ou se você, enfim, quiser colocar alguém em oração que você ama muito e que entende que tem prendido Jesus, você pode interceder. Mas coloque a sua vida também perante o Senhor. E clamando: Senhor, me ensina o real significado de seguir ao Senhor. Ajuda-me a não pertencer a um desses grupos. Eu não quero apenas sentar no banco da igreja, não quero apenas ver que fim vai dar, o que vai acontecer. Eu quero sair do meu lugar, eu quero fazer parte daqueles que trabalham para o reino, daqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Ajuda-me a não ser envolvido com conversas erradas, fofocas, picuinhas, comentários infrutíferos. Não, eu não quero pertencer a esse grupo, eu não quero pertencer ao grupo do sumo sacerdote, eu não quero prender, eu quero conhecer o Senhor verdadeiramente. Tomar a decisão de seguir a Cristo verdadeiramente. Ajuda-me a não prender Jesus. Pedro nos ensinou, ele saiu de onde ele lembrou-se. A palavra diz que ele se lembrou de tudo o que tinha acontecido. E nós lemos na palavra também que o Espírito pode nos ajudar a nos lembrar de todas as coisas que temos aprendido. Clame ao Senhor para que o Espírito Santo faça a obra. Senhor, ajuda-me a me lembrar das ações do Senhor em minha vida. Ajude-me a lembrar do que a tua palavra ensina. E, enfim, me posicionar com Cristo. Com Cristo. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra sempre viva, sempre eficaz, palavra que confronta a mim
e também aos irmãos aqui, mas porque a palavra do Senhor não é humana. A palavra do Senhor é infalível, inerrante. Ajuda-nos então, ó Deus, a termos uma verdadeira aproximação de Cristo. Não sentados, não longe, mas não vendo como tudo vai terminar, mas envolvidos com o Senhor, amando ao Senhor cada vez mais. E se nessa noite ainda existem vidas ainda que estão aqui duvidosas, talvez acostumadas a um bom ambiente, às boas músicas, aos cânticos, à leitura, às atividades da igreja, que haja uma decisão maior, especial, que é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, buscar a Cristo verdadeiramente para a honra e glória do nosso Deus. Que haja corações estejam contritos através da ação do Espírito e clamamos pela ação do Senhor. A todos nós que precisamos da Tua graça, do Teu amor, fala ao nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de através das nossas ações e comportamentos, de talvez prendermos Jesus. Livra-nos disso. Ajuda-nos a tão somente a ouvir a Tua preciosa voz, por meio de Cristo. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.